Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o bate-papo é direto. É sobre aquela caixinha que eu coloquei lá no Instagram, as perguntas sobre o Monjaro. Vamos lá, primeira pergunta do Marcos Silva. Ronan, qual é a diferença do Monjaro para o Ozempic? Olha, eu não vou poder explicar muito, porque eu não sou médico, o meu doutor podia até explicar com mais facilidade. Quando eu estiver lá no consultório, eu posso até criar um vídeo com ele fazendo alguns tipos de pergunta dessas assim que o médico deve responder, né, que sabe com mais propriedade. Mas eu sei que tem uma diferença muito grande do Ozempic para o Monjaro. Vamos lá, segunda pergunta é da Ana Paula. Qual foi os seus piores colateral, Ronan? O meu efeito colateral foi, nos primeiros dias, foi um pouco de dor de cabeça, porque eu cortei o açúcar por completo. Eu comia muito açúcar. Do nada não, né? Quando eu comecei o tratamento, eu cortei açúcar. Então eu senti muita dor de cabeça e senti um pouquinho de enjoo no primeiro dia. E eu senti que a comida demorava muito a fazer a digestão. Então esse foi o meu maior colateral. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Beba muita água. E se você pular alguma refeição, tenta fazer ela, mesmo depois, bastante nutritiva. Tenta evitar de comer coisas que não são saudáveis. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Vamos lá. Terceira pergunta. O Monjaro fez você perder massa muscular? Olha, por incrível que pareça, eu fiquei 3 meses em casa fazendo dieta, sem fazer atividade física, e eu não perdi músculo. E até hoje, meus exames... Eu vou deixar aqui uma fotinha da minha bioimpedância. Eu não perdi músculo, principalmente no começo. Mas você tem uma diquinha aí pro pessoal, né? Uma coisa que eu vou dizer para vocês que fez uma grande diferença. Quando eu comecei com o tratamento, a primeira coisa que eu fiz foi comprar creatina e whey. Eu não esperei eu sentir, eu já sabia que eu precisava e o meu médico me orientou também, né? Para mim tomar creatina e whey. E eu tinha um problema muito sério com o intestino, né? Então ele passou alguns medicamentos para mim cuidar do meu intestino, que eu tinha um intestino muito ruim. Qualquer coisa que eu comia eu ficava inchado, passava muito mal, muito gases. Então eu tratei disso também, né? Ele passou alguns medicamentos para mim. Mas a dica ouro para não perder músculo é proteína. Você ficar sempre ligado na proteína. O que eu fiz no começo, né, filha? Eu não sentia muita fome. Então o que eu comia? Frango, que eu gostava muito do frango, né? Então eu comia somente frango, filezinho de frango, eu comia. Comia arroz? Não. Batata? Não. Não comia nada. Eu não sentia fome. Então o que eu comia era só proteína. Então foi onde que eu acho que eu não perdi músculo. E tomando também creatina, todo dia eu tomava em cerca de uns 8 a 10 gramas por dia, né? Como eu pesava 120 quilos, né? O segredo é a proteína, né? Ele sempre dava prioridade nas refeições à proteína. A próxima pergunta é de Carol Fitt. Dá para usar o Monjaro com uso próprio ou precisa de um acompanhamento médico? Poxa, eu não preciso nem responder essa, né? Com certeza com acompanhamento, gente. Dá até para usar, eu vejo algumas pessoas usando, até vejo algumas pessoas usando. O que acontece? Muitas vezes não perde peso, perde muito músculo, fica muito flácido. Então, eu recomendo vocês terem um acompanhamento. Até por mim, eu comecei primeiro com acompanhamento, fiquei 3 meses em casa, fazendo acompanhamento com o médico antes de começar as atividades físicas, tratando o meu organismo todo por dentro antes de começar a fazer exercício. Eu não tomei somente o Monjaro, porque todas as minhas vitaminas estavam muito baixas, meus exames estavam horríveis, então eu tratei tudo isso. Eu não tratei só com o Monjaro, eu não tomei somente o Monjaro. Por isso que às vezes eu vejo muitas pessoas aí que estão muito acima do peso e tomam Monjaro por conta própria e perde 5, 6 quilos e para, depois volta a ganhar tudo de novo, entendeu? O que acontece? Eu não tomei somente o Monjaro, eu tomei vitaminas, os sais minerais, eu tratei o meu estômago, que eu tinha um problema muito sério com o estômago, então fiz tudo isso primeiro. Então isso eu só consegui como? Com acompanhamento. Sem acompanhamento eu nem ia saber nada disso. Gente, é muito arriscado você se automedicar sozinho, porque você também não sabe se aquele medicamento que você está ingerindo é realmente aquilo que você quer.
Entendeu? Então, por isso que o acompanhamento médico é muito importante. Porque tem muita gente que toma aí e cada pessoa tem uma genética diferente, um organismo que responde diferente. Então, por isso que é a importância do médico. E a próxima pergunta é de Juliana Lima. Vamos lá, a pergunta é: e para quem toma, o peso volta tudo de novo? Como que funciona o desmame da medicação? Vou falar o meu caso, né? Como vocês sabem, eu estou no processo de desmame ainda, né? Eu comecei a reduzir a medicação e espaçar o tempo. E eu estou me sentindo super bem. Mas por quê? Eu mudei todo o meu... Tem 8 meses de tratamento, né? Eu mudei toda a minha refeição, o meu jeito de comer, os lugares onde que eu vou. Agora eu treino, agora eu faço atividade física, agora eu bebo água, agora eu como saudável. Então isso tudo me ajuda a manter o peso que eu tenho. Posso ter um reganho? Posso até ter um reganho. Mas treinando firme, fazendo os cardio, se alimentando bem, dificilmente você vai voltar ao peso que você tinha. Por quê? Para ter aquele peso, eu não fazia nada, só comia doce, só comia salgadinho, fritura, não fazia nada durante o dia todo. Então, era fácil de eu ficar gordão. Mas agora, fazendo atividade física, comendo bem, tomando suplementação, tudo certinho, tendo uma comida balanceada, bebendo bastante água, fazendo atividade física, dificilmente eu vou voltar ao peso que eu tinha, né, gente? Mesmo eu parando de tomar o medicamento. Agora, se eu relaxar, lógico que eu vou voltar tudo de novo, né? Como a bariátrica, como outros tratamentos, volta tudo de novo, né? Como eu já fui gordo, emagreci lá atrás, na pandemia, voltei a ser gordo de novo. Por quê? Porque eu parei de fazer atividade física, voltei a comer errado de novo, então eu voltei tudo de novo. Mas agora eu tô me policiando para não parar de treinar, comendo certo, fazendo as atividades físicas para não voltar ao peso que eu tinha. E não ter o corpo que eu tinha, né? Nem o peso. Eu não fico preocupado com o peso, eu fico preocupado com o corpo e a vida que eu tinha, né? E a qualidade de vida, né? É. E não cometer os erros de lá de trás. Porque como nós já conseguimos lá atrás, na pandemia, emagrecer, nós relaxamos e nós sabemos aonde nós erramos. Então, a gente tem muita consciência em relação a isso. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Manda. Rodrigo Melo. Olhar para trás hoje, valeu a pena todo o investimento e o processo de mudança, Ronan? Com certeza, gente, valeu a pena. Vocês viram aí no começo a minha foto. Vou botar aqui agora. Olha a minha foto, como que eu estou atual. Vê se não valeu a pena. Todo investimento que eu fiz, todo sacrifício, todo tempo que eu perdi, ganhei, né? Que a gente não perde, a gente ganha. Valeu super a pena, estou muito feliz, estou contente. Minha família, meu filho, que agora com muito mais disposição, com ânimo para brincar, para fazer as coisas dentro de casa, trabalho. Poxa, valeu super a pena. Todo o investimento que eu fiz até aqui e vou continuar fazendo. Gente, vou te falar, eu como esposa... sem palavras. Eu lembro que o Ronan, quando começou o tratamento, gente, sem mentira, com uma semana, Ronan parou de roncar. Eu tomo remédio na quinta, eu lembro como fosse, eu tomo remédio na quinta. No domingo, eu já parei de roncar, né, filha? Foi incrível. Luísa chegou e falou, filho, cara, você passou a noite toda preocupada porque não saía nenhum som seu. Parecia até que você estava morto. Sim. Eu só via você respirando, aí que eu ficava tranquila, que eu via você respirando. Gente, eu parei de roncar no domingo, tomei a medicação na quinta. E eu tava uns 3 meses sem dormir. Eu não dormia nada por causa da apneia do sono. Eu fiquei meio paranoico porque eu achava que ia morrer, entendeu? Porque eu não tava conseguindo dormir. Meu coração estava disparando, então eu não conseguia dormir. Deitava na cama, eu não conseguia dormir. E com menos de uma semana eu já estava dormindo super feliz, contente. Mandei um áudio pro doutor, eu lembro como fosse hoje no domingo. Super feliz, dizendo que eu dormi, que eu acordei, que eu era um novo homem já, porque eu estava me sentindo muito bem. Parecia que eu tinha ganhado assim, uma bomba de energia. Gente, foi muito engraçado, porque a noite que eu passei preocupada, depois de tudo que eu escutei, meu marido parou de roncar e eu olhei e falei, gente, eu consegui desligar a motosserra. Loucura, né? E é isso aí, pessoal. Finalizamos as perguntas. Lembrando, né, gente, que
Cada corpo, cada um tem uma saúde diferenciada, cada um responde diferente. Então, o que aconteceu comigo nessa velocidade de tempo, existe muita dedicação, um acompanhamento sério. Então, cada um é individual. Entenda sempre nisso, né? Não é porque eu tive um resultado desse incrível em apenas 8 meses de tratamento, 5 meses de academia, que todo mundo vai ter. Mas precisa ter dedicação, e também saber que cada corpo é cada um, né? Então, muito obrigado por vocês estar aqui junto com a gente. Agradeço. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Manda sua pergunta, quem sabe no próximo vídeo pode ser a sua pergunta aqui. Manda pra gente qual é a sua dúvida. Acompanha a gente lá no Instagram também, Casal Nunes Fitness. Que a gente tá sempre botando lá a caixinha de perguntas, a gente tá botando mais nosso dia a dia lá. E você que tá assistindo o nosso vídeo, que tá tomando Monjaro, tem alguma dúvida? Coloca aqui a sua experiência, alguma pergunta para a gente fazer no próximo vídeo. Até que se você teve uma experiência diferente da minha, deixa a sua pergunta aqui embaixo, deixa a sua dúvida. Vamos fazer isso aqui um grupo para poder a gente estar sempre ajudando um ou outro. A gente que toma medicamento, que está tomando medicamento, aquele que quer tomar. Então, aqui embaixo a gente deixa a sua dúvida, deixa o que você está sentindo, o que você sentiu diferente do meu, para outra pessoa estar podendo ler e entendendo melhor. Vamos um ajudar o outro aqui. E é sempre bom estar trocando experiência aí. Muito obrigado por vocês acompanharem o nosso vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu!